Livro O Perigo de Adotar Políticas Mundanas na Obra de Deus, Ellen Gold White. Capítulo 1. Quando a Igreja adota métodos do mundo. No dia 3 de novembro de 1890, enquanto trabalhava em Salamanca, Nova York, e estava em comunhão com Deus durante a noite, fui transportada para fora de mim mesma a assembleias em diferentes estados, onde dei um testemunho decidido de reprovação e advertência. Em Battle Creek, um conselho de pastores e homens responsáveis da casa publicadora e de outras instituições estava reunido, e ouvi os presentes, sem espírito de brandura, expressarem sentimentos e insistirem em medidas para a adoção, o que me encheu de apreensão e angústia. Anos antes, eu havia passado por uma experiência semelhante, e o Senhor, naquela época, me revelou muitas coisas de vital importância e deu-me advertências que precisavam ser apresentadas àqueles em perigo. Na noite de 3 de novembro, essas advertências foram trazidas à minha mente e fui ordenada a apresentá-las diante daqueles em cargos de responsabilidade e a não falhar nem desanimar. Alguns eventos foram apresentados diante de mim que eu não conseguia compreender, mas recebi a certeza de que o Senhor não permitiria que seu povo fosse envolto nas névoas do ceticismo e da incredulidade mundana, atado em feixes juntamente com o mundo. Pelo contrário, se apenas ouvissem e seguissem sua voz, obedecendo aos seus mandamentos, ele os conduziria acima das brumas do ceticismo e da incredulidade, firmando seus pés sobre a rocha, onde poderiam respirar a atmosfera de segurança e triunfo. Enquanto estava em fervorosa oração, eu estava alheia a tudo ao meu redor. A sala estava cheia de luz, e eu estava apresentando uma mensagem a uma assembleia que parecia ser a conferência geral. Fui movida pelo Espírito de Deus a fazer um apelo muito sincero, pois sentia que um grande perigo ameaçava o centro da obra. Eu havia estado e ainda estava abatida pela angústia mental e física, sobrecarregada com o pensamento de que eu precisava entregar uma mensagem ao nosso povo em Battle Creek, advertindo-os contra um curso de ação que afastaria Deus da casa publicadora. Os olhos do Senhor estavam voltados para o povo, com tristeza misturada a desagrado, e foram proferidas as palavras: "Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres." Aquele que chorou sobre o impenitente Israel, ao notar sua ignorância acerca de Deus e de Cristo, seu Redentor, contemplava o coração da obra em Battle Creek. Grande perigo estava pairando sobre o povo, mas alguns não o percebiam. A incredulidade e a impenitência cegavam seus olhos e confiavam na sabedoria humana para conduzir os mais importantes interesses da causa de Deus relacionados à obra de publicações. Na fraqueza do julgamento humano, homens estavam concentrando em suas mãos finitas as linhas de controle, enquanto a vontade, os caminhos e os conselhos de Deus não eram buscados como indispensáveis. Homens de vontade obstinada, semelhantes ao ferro, tanto dentro quanto fora do escritório, estavam confederando-se, determinados a aprovar certas medidas de acordo com seu próprio julgamento. Eu lhes disse: "Vocês não podem fazer isso." O controle desses grandes interesses não pode ser completamente entregue àqueles que deixam claro que têm pouca experiência nas coisas de Deus e não possuem discernimento espiritual. O povo de Deus, em nossas fileiras, não deve, por causa da má administração por parte de homens falíveis, ter sua confiança abalada nos interesses importantes no grande coração da obra, que tem uma influência decidida sobre nossas igrejas nos Estados Unidos e em terras estrangeiras. Se vocês colocarem as mãos sobre a obra de publicações
este grande instrumento de Deus, a fim de moldá-la e de colocar sua inscrição sobre ela, descobrirão que isso será perigoso para suas próprias almas e desastroso para a obra de Deus. Será um pecado tão grande aos olhos de Deus quanto foi o pecado de Uzá, quando estendeu a mão para firmar a arca. Há aqueles que entraram no trabalho de outros homens, e tudo o que Deus requer deles é que hajam com justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com Ele, trabalhando com consciência, como homens empregados pelo povo para cumprir a obra que lhes foi confiada. Alguns falharam em fazer isso, como suas obras testificam. Seja qual for sua posição ou responsabilidade, ainda que possuam tanta autoridade quanto a cabe, descobrirão que Deus está acima deles e que sua soberania é suprema. Que nenhum dos obreiros se exalte a si mesmo, nem procure impor suas próprias ideias sem a aprovação e cooperação do povo de Deus. Eles não terão êxito, pois Deus não permitirá. Os alicerces de nossas instituições foram lançados com sacrifício. Elas pertencem ao povo e todos aqueles que negaram a si mesmos e fizeram sacrifícios, grandes ou pequenos, conforme suas possibilidades, para que esses instrumentos fossem estabelecidos, devem sentir que têm um interesse especial neles. Eles não deveriam perder seu interesse, nem se desanimar em relação ao sucesso da obra. À medida que os perigos dos últimos dias se intensificam ao nosso redor, devem orar com ainda mais fervor para que a obra prospere. Aqueles que levaram fardos quando o trabalho foi difícil deveriam ter uma parte em conselhos importantes, pois eles desempenharam um papel quando o conselho mútuo era considerado uma questão muito mais solene e sagrada do que é agora. Nenhuma aliança deve ser feita com os incrédulos, nem tampouco se deve convocar apenas um grupo seleto de pessoas que pensam da mesma forma e que dirão amém a tudo o que for proposto, enquanto outros são deliberadamente deixados de fora por se presumir que não estarão em plena concordância. Foi-me mostrado que há um grande perigo em agir dessa maneira. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O mundo não deve ser nosso critério. Permita que o Senhor opere, que a voz do Senhor seja ouvida. Aqueles que são empregados em qualquer setor da obra, cuja missão é transformar o mundo, não devem formar alianças com aqueles que não conhecem a verdade. O mundo não conhece o Pai nem o Filho e não possui discernimento espiritual para compreender a natureza de nossa obra, nem para determinar o que devemos ou não fazer. Devemos obedecer às ordens que vêm do alto. Não devemos seguir os conselhos, nem adotar os planos sugeridos por incrédulos. As sugestões feitas por aqueles que não compreendem a obra que Deus está realizando neste tempo terão o efeito de enfraquecer o poder dos instrumentos que Ele estabeleceu. Ao aceitar tais sugestões, o conselho de Cristo é desprezado. Há muito pouca reverência, temor e amor ao Deus do céu sendo cultivados. Entre aqueles que estão envolvidos na administração ativa da casa publicadora, há uma confiança insuficiente na atuação de sua providência em relação à sua causa. E por quê? Porque lhes falta sabedoria espiritual. O grande perigo está no fato de que esses homens vivem tão distantes de Jesus que não conseguem discernir sua voz, receber seu conselho, seguir seus caminhos, nem honrar seu nome. Tornam-se envaidecidos e confiantes em sua própria sabedoria, seguindo a luz das faíscas que eles mesmos acendem. Por essa razão,
falham em reconhecer os ardis de Satanás e são levados a adotar medidas que parecem corretas, mas que, na verdade, são inspiradas pelo inimigo astuto de Deus e dos homens, imprimindo um molde humano sobre a obra e desonrando o nome do Senhor. Já em 1882, testemunhos de suma importância sobre questões vitais foram apresentados ao nosso povo em relação à obra e ao espírito que deveria caracterizar os obreiros. No entanto, por terem sido negligenciadas, essas advertências permitiram que os mesmos males por elas denunciados fossem acalentados por muitos, impedindo o progresso da obra e colocando em risco muitas almas. Satanás está plenamente desperto e, enquanto os homens dormem, ele semeia o joio. Ao completar sua obra de rebelião, Satanás é representado como um leão que ruge, andando ao redor e buscando a quem possa devorar. Aqueles que confiam em si mesmos e não sentem a necessidade de constante oração e vigilância cairão em suas armadilhas. Somente por meio de uma fé viva e de oração fervorosa, os sentinelas de Deus poderão tornar-se participantes da natureza divina. Caso contrário, serão encontrados professando trabalhar para Deus, mas na realidade, prestando serviço ao príncipe das trevas. Por não terem seus olhos ungidos com o colírio celestial, sua compreensão ficará obscurecida, tornando-os incapazes de discernir as astutas ciladas do inimigo. Sua visão será deturpada por sua confiança na sabedoria humana, que é loucura aos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a obra, todos os planos e todos os pensamentos que ocupam cada mente. Ele vê além das aparências, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Não há ação oculta, plano secreto, imaginação do coração ou pensamento da mente que ele não leia como um livro aberto. Cada ato, cada palavra, cada motivação é fielmente registrada nos livros celestiais pelo grande esquadrinhador dos corações, que declarou: "Conheço as tuas obras." E foi-me revelado que os erros e insensatezes cometidos por Israel nos dias de Samuel se repetirão entre o povo de Deus hoje, a menos que haja maior humildade, menos confiança em si mesmo e mais dependência do Senhor Deus de Israel, o verdadeiro governante de seu povo. Somente quando o poder divino for unido ao esforço humano, a obra poderá resistir à prova. Quando os homens deixarem de confiar em outros homens e em seu próprio entendimento e fizerem de Deus sua confiança, isso se manifestará de maneira evidente em cada aspecto de sua vida. Por um espírito de mansidão, menos palavras e muito mais oração, e pelo exercício de prudência em seus planos e decisões. Esses homens revelarão por sua conduta que sua dependência está em Deus e que possuem a mente de Cristo. Repetidas vezes foi-me mostrado que o povo de Deus nos últimos dias não estará seguro se confiar em homens e se fizer da carne o seu braço. O poderoso cinzel da verdade o separou do mundo como pedras brutas, que precisam ser lavradas, quadradas e polidas para a construção celestial. Devem ser trabalhados pelos profetas por meio de reprovação, advertência, exortação e conselho, a fim de serem moldados conforme o modelo divino. Esta é a obra específica do Consolador: transformar o coração e o caráter para que os homens permaneçam no caminho do Senhor. Agora ergo minha voz em advertência, pois vocês estão em perigo. O povo deve saber quando o perigo os ameaça. Não devem ser deixados em trevas. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma.
Desde 1845, os perigos do povo de Deus têm sido ocasionalmente revelados a mim e têm-me sido mostrados os perigos que se intensificariam ao redor do remanescente nos últimos dias. Esses perigos foram revelados a mim até o presente momento. Grandes acontecimentos estão prestes a se desenrolar diante de nós. O Senhor vem com poder e grande glória. E Satanás sabe que sua autoridade usurpada em breve terminará para sempre. Sua última oportunidade de assumir o controle do mundo está agora diante dele. Fará os mais determinados esforços para levar à destruição os habitantes da terra. Aqueles que creem na verdade devem permanecer como sentinelas fiéis na torre de vigia, pois, se não estiverem atentos, Satanás lhes sugerirá raciocínios enganosos e eles acabarão expressando opiniões que trairão os sagrados e santos encargos que lhes foram confiados. A inimizade de Satanás contra o bem se tornará cada vez mais evidente à medida que ele mobiliza suas forças em sua última obra de rebelião. E toda alma que não estiver completamente rendida a Deus e guardada por seu poder divino, formará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá à batalha contra o governante do universo. Em uma visão dada em 1880, perguntei: onde está a segurança para o povo de Deus nestes dias de perigo? A resposta foi: Jesus intercede por seu povo, embora Satanás esteja à sua direita para resistir a ele. Então o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Como intercessor e advogado da humanidade, Jesus guiará todos que estiverem dispostos a segui-lo, dizendo: segue-me para cima, passo a passo, onde a clara luz do sol da justiça brilha. No entanto, nem todos estão seguindo a luz. Alguns estão se afastando do caminho seguro, que a cada passo é um caminho de humildade. Deus confiou a seus servos uma mensagem para este tempo, mas essa mensagem não coincide em todos os aspectos com as ideias de alguns dos principais líderes, e há aqueles que a criticam, bem como os mensageiros que a proclamam. Ousam até mesmo rejeitar as palavras de reprovação enviadas a eles por Deus através de seu Santo Espírito. Que poder de reserva tem o Senhor para alcançar aqueles que lançaram fora suas advertências e reprovações e atribuíram os testemunhos do Espírito de Deus a nada mais que sabedoria humana. No juízo, que justificativa poderão apresentar diante de Deus aqueles que assim procederam por terem rejeitado as evidências que ele lhes deu de que estava conduzindo a obra? Pelos seus frutos os conhecereis. Não repetirei agora as evidências dadas nos últimos 2 anos sobre a maneira como Deus tem tratado com seus servos escolhidos. Porém, a prova atual de sua atuação lhes foi revelada. E agora vocês estão sob a obrigação de crer. Não podem negligenciar as mensagens de advertência de Deus, rejeitá-las ou tratá-las com leviandade sem correr o risco de uma perda infinita. A crítica mordaz, o escárnio e a deturpação podem ser praticados apenas ao custo do rebaixamento da própria alma. O uso dessas armas não lhes proporciona vitórias preciosas, mas, ao contrário, empobrece a mente e separa a alma de Deus. Coisas sagradas são rebaixadas ao nível do comum, e uma condição é criada que agrada ao príncipe das trevas e entristece o Espírito de Deus. A malícia e a crítica deixam a alma tão desprovida do orvalho da graça quanto as colinas de Gilboa estavam desprovidas de chuva. Não se pode confiar no julgamento daqueles que se entregam a ridicularizações e distorções. Seus conselhos e resoluções não possuem peso algum. Antes de tomar decisões firmes que influenciem a direção da causa de Deus, é necessário portar as credenciais divinas. Acusar e criticar aqueles que Deus está usando é o mesmo que acusar e criticar o próprio Senhor, que os enviou.
Todos precisam desenvolver suas faculdades espirituais para que possam ter o correto discernimento das coisas sagradas. Alguns falharam em distinguir entre o ouro puro e o mero brilho superficial, entre a substância e a sombra. Os preconceitos e opiniões que prevaleceram em Minneapolis não desapareceram de forma alguma. As sementes ali semeadas em alguns corações estão prontas para brotar e produzir uma colheita semelhante. As ramificações superficiais foram cortadas, mas as raízes nunca foram extirpadas e continuam a dar frutos impuros, envenenando o julgamento, distorcendo a percepção e cegando o entendimento daqueles com quem vocês se associam no que diz respeito à mensagem e aos mensageiros. Quando por meio de uma confissão sincera e completa vocês destruírem a raiz da amargura, verão a luz na luz de Deus. Sem essa obra profunda e transformadora, jamais conseguirão limpar suas almas. É necessário estudar a palavra de Deus com um propósito correto, não para confirmar suas próprias ideias, mas para submetê-las ao crivo divino, permitindo que sejam ajustadas, rejeitadas ou aprovadas, conforme estejam ou não em harmonia com a palavra de Deus. A Bíblia deve ser sua companheira constante. Os testemunhos devem ser estudados, não para selecionar frases isoladas e usá-las conforme lhes convém para reforçar suas próprias alegações, enquanto ignoram as declarações mais claras que foram dadas para corrigir seus caminhos. Tem havido um afastamento de Deus entre nós, e a obra zelosa de arrependimento e retorno ao primeiro amor, essencial para a restauração a Deus e a regeneração do coração, ainda não foi realizada. A incredulidade tem penetrado em nossas fileiras, pois tornou-se comum afastar-se de Cristo e dar lugar ao ceticismo. Para muitos, o clamor do coração tem sido: não queremos que este homem reine sobre nós. Baal tem sido a escolha. A religião de muitos entre nós será a religião do Israel apóstata, porque amam seus próprios caminhos e abandonam o caminho do Senhor. A verdadeira religião, a única religião ensinada na Bíblia, que proclama o perdão somente pelos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado, que defende a justiça pela fé no Filho de Deus, tem sido negligenciada, criticada, ridicularizada e rejeitada. Foi denunciada como algo que leva ao entusiasmo excessivo e ao fanatismo. No entanto, é a vida de Jesus Cristo na alma, o princípio ativo do amor concedido pelo Espírito Santo, que unicamente pode tornar a alma verdadeiramente frutífera em boas obras. O amor de Cristo é a força e o poder de toda mensagem enviada por Deus que já foi proclamada por lábios humanos. Que tipo de futuro nos espera se falharmos em alcançar a unidade da fé? Quando estivermos unidos na unidade pela qual Cristo orou, esse longo conflito, sustentado por influência satânica, chegará ao fim, e não veremos mais homens formulando planos segundo os moldes do mundo por não possuírem visão espiritual para discernir as coisas espirituais. Hoje, veem os homens como árvores andando, mas precisam do toque divino para enxergar como Deus vê e trabalhar como Cristo trabalhou. Então, os atalaias de Sião soarão a trombeta em notas mais claras e mais fortes, pois perceberão a espada se aproximando e compreenderão o perigo em que o povo de Deus está colocado. É necessário que vocês endireitem as veredas para os seus pés, para que os mancos não se desviem do caminho. Estamos cercados por aqueles que são fracos e vacilantes na fé, e sua missão é ajudá-los, não hesitando como eles, mas permanecendo firmes, como homens que foram provados e aprovados, inabaláveis em seus princípios como uma rocha. Sei que uma obra precisa ser feita em favor do povo, ou muitos não estarão preparados para receber a luz do anjo que desce do céu para iluminar toda a terra com sua glória.
Não pensem que serão encontrados como vasos de honra no tempo da chuva serôdia, preparados para receber a glória de Deus, se estiverem elevando suas almas à vaidade, proferindo palavras perversas e nutrindo em segredo raízes de amargura. Certamente, o desagrado de Deus repousará sobre toda a alma que abriga e alimenta essas raízes de dissensão, revelando um espírito totalmente oposto ao Espírito de Cristo. Enquanto o Espírito do Senhor repousava sobre mim, tive a impressão de estar presente em um de seus conselhos. Um dos membros se levantou, demonstrando uma atitude muito decidida e fervorosa, enquanto segurava um periódico diante dos demais. Consegui ler claramente o título do jornal, American Sentinel. Em seguida, começaram as críticas tanto ao periódico quanto ao teor dos artigos publicados. Os que estavam no conselho apontaram para certas passagens, declarando que aquilo deveria ser removido e aquilo outro deveria ser alterado. Palavras duras foram proferidas contra os métodos do jornal e um espírito fortemente contrário ao de Cristo predominava. As vozes eram resolutas e desafiadoras. Meu guia me deu palavras de advertência e reprovação para transmitir àqueles que participaram desse processo e que não hesitaram em expressar suas acusações e condenações. Eis em essência a reprovação dada. O Senhor não presidiu este conselho e há um espírito de contenda entre os conselheiros. A mente e o coração desses homens não estão sob a influência controladora do Espírito de Deus. Se há quem deva sugerir e desenvolver os planos que estão discutindo, que sejam os adversários de nossa fé. Do ponto de vista do mundo, alguns desses planos podem não parecer repreensíveis, mas não devem ser adotados por aqueles que receberam a luz do céu. A luz que Deus concedeu deve ser respeitada, não apenas para a segurança de vocês, mas também para a segurança da Igreja de Deus. Os passos agora sendo tomados por alguns não podem ser seguidos pelo povo remanescente de Deus. O caminho que escolheram não pode ser sustentado pelo Senhor. Suas ações evidenciam que traçaram esses planos sem a orientação daquele que é poderoso em conselho, mas o Senhor agirá. Aqueles que têm criticado a obra de Deus precisam ter seus olhos ungidos, pois confiaram demais em sua própria força. Mas há um que pode atar o braço dos poderosos e reduzir a nada os conselhos dos prudentes. A mensagem que temos para proclamar não é uma mensagem que os homens devam temer anunciar. Não devem procurar encobri-la nem ocultar sua origem e propósito. Seus defensores devem ser homens que não se calem nem de dia nem de noite. Como aqueles que fizeram solenes votos a Deus e foram comissionados como mensageiros de Cristo, mordomos dos mistérios da graça de Deus, temos a obrigação de declarar fielmente todo o conselho de Deus. Não devemos tornar menos proeminentes as verdades especiais que nos separaram do mundo e fizeram de nós o que somos, pois essas verdades carregam interesses eternos. Deus nos deu luz a respeito dos eventos que estão ocorrendo na última fase da história deste mundo e, com a pena e a voz, devemos proclamar a verdade ao mundo, não de maneira fraca ou sem vida, mas com a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Os maiores conflitos estão envolvidos no avanço dessa mensagem e os resultados de sua proclamação são de importância tanto para o céu quanto para a terra. A controvérsia entre os dois grandes poderes, o bem e o mal, está prestes a chegar ao fim, mas até seu desfecho haverá contínuas e intensas batalhas. Devemos agora decidir, assim como Daniel e seus companheiros em Babilônia, que permaneceremos fiéis aos princípios, aconteça o que acontecer. A fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais do que o habitual, não fez com que esses fiéis servos de Deus se desviassem de sua lealdade à verdade. Permaneceram firmes no momento da prova e foram lançados no fogo.
mas não foram abandonados por Deus. A forma do quarto homem foi vista caminhando com eles nas chamas, e eles saíram sem nem mesmo o cheiro de fogo em suas vestes. A cova dos leões não impediu Daniel de manter sua firme adesão ao dever. Ele não escondeu seu propósito, nem baixou sua bandeira, mesmo diante da ameaça de morte, por permanecer fiel ao seu Deus. 3 vezes ao dia, apesar do decreto do rei, buscava o Senhor em seu aposento, com a janela aberta em direção a Jerusalém. Foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Vejamos o caso de Elias. Chegou o momento em que ele teve que enfrentar seu inimigo mortal, o cruel Acabe, o déspota de Israel, o apóstata da religião de seus pais. Irado, o rei pergunta: és tu o perturbador de Israel? Será que Elias fraqueja diante do rei? Será que se encolhe e se intimida, recorrendo à bajulação para apaziguar o governante enfurecido? Israel perverteu seu caminho e abandonou a fidelidade a Deus. Deveria agora o profeta, para salvar sua própria vida, trair os sagrados e santos encargos que lhe foram confiados? Será que Elias profetiza palavras agradáveis para agradar o rei e obter seu favor? Irá ele evitar o confronto? Esconderá do rei a verdadeira razão pela qual os juízos de Deus estão caindo sobre Israel? Não. Como mensageiro de Deus, ele deve proclamar a verdade, exatamente a verdade que a ocasião exige. Carrega um grande peso de tristeza por causa da apostasia de Israel. Deve expor diante deles sua infidelidade, para que se humilhem diante do Senhor e sua ira ardente se aparte deles. Elias enfrenta o rei enfurecido e responde: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Hoje o mundo está cheio de bajuladores e dissimuladores, mas Deus não permita que aqueles que se dizem guardiões dos sagrados encargos traiam os interesses da causa de Deus por meio das sugestões sutis e artifícios do inimigo de toda justiça. Não há mais tempo para nos alinharmos ao lado dos transgressores da lei de Deus, para ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos e compreender com seus sentidos corrompidos. Precisamos nos unir. Devemos trabalhar para nos tornar um só povo, santo na vida e puro no caráter. Aqueles que professam ser servos do Deus vivo não devem mais se curvar ao ídolo das opiniões humanas, nem ser escravos de qualquer desejo vergonhoso, nem trazer ao Senhor uma oferta contaminada, uma alma manchada pelo pecado.